Seja uma candeia. Vocês são a luz do mundo. Como uma cidade situada no alto de uma colina não pode ser escondida. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar alto onde ilumina todos os que estão na casa. Mateus 5, de 14 a 15. Seja uma candeia é o chamado de Deus para todo cristão. Em um mundo marcado pela escuridão da ansiedade, da injustiça, do medo e da desesperança, o Senhor nos convida a refletir sua luz. Mas antes de começarmos esta narrativa, peço que você permaneça até o final. Evite distrações neste momento tão especial e permita que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Aproveite também para se inscrever no canal, curtir este vídeo, comentar de onde você nos acompanha e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Nós iremos meditar no Salmo 75 e o nosso tema é: quando Deus se levanta para julgar, a esperança dos que confiam em sua justiça. O Salmo 75 é atribuído a Asaf e nasce em um contexto de grande tensão nacional. Israel vivia períodos em que nações poderosas ameaçavam sua existência e homens arrogantes pareciam dominar a cena. Muitos estudiosos entendem que o Salmo reflete momentos em que o povo presenciava a aparente prosperidade dos perversos, enquanto os justos enfrentavam sofrimento. Era uma época em que as perguntas eram inevitáveis. Onde está a justiça de Deus? Até quando os orgulhosos prevalecerão? Agora imagine-se vivendo naquele cenário. Você observa líderes corruptos acumulando poder, pessoas arrogantes zombando da fé. Os que procuram viver corretamente parecem ser esquecidos. A ansiedade cresce, o coração oscila entre esperança e desânimo. É exatamente nesse ambiente que a voz de Deus ecoa através deste salmo. O texto começa com uma declaração poderosa. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos porque estás perto de nós. Todos falam de teus feitos maravilhosos. Verso 1. Perceba algo extraordinário. Antes mesmo de falar sobre problemas, o salmista fala sobre a presença de Deus. Muitas vezes nossa mente se fixa na crise e perde de vista a proximidade do Senhor. Quando estamos emocionalmente cansados, tendemos a interpretar a realidade apenas através da dor. Contudo, a fé nos convida a olhar primeiro para Deus e depois para os problemas. Talvez você hoje esteja enfrentando conflitos familiares, preocupações financeiras, noites mal dormidas ou sentimentos de injustiça. O Salmo 75 nos lembra que a presença de Deus não depende das circunstâncias. O Senhor continua perto mesmo quando não conseguimos perceber sua ação imediata. Então, a própria voz de Deus surge no Salmo dizendo: no tempo que determinei, julgarei com imparcialidade. Verso 2. Você consegue sentir o impacto dessas palavras? Deus não está ausente, Deus não perdeu o controle, Deus não está atrasado. Existe um tempo determinado por Ele. Uma observação frequentemente feita sobre este texto é que uma das maiores dificuldades humanas é aceitar o calendário divino.
Queremos respostas imediatas, queremos justiças instantâneas, queremos que Deus resolva tudo agora. Mas o Senhor trabalha segundo sua perfeita sabedoria. Essa verdade encontra eco no Novo Testamento quando lemos: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Ao contrário, é paciente por causa de vocês. 2 Pedro 3,9. Talvez você esteja esperando há muito tempo por uma resposta. Talvez tenha orado durante meses ou anos por uma mudança. Este salmo lhe convida a confiar que Deus continua governando os acontecimentos da história. O Senhor continua falando. Quando a terra treme e todos os seus habitantes vacilam, sou eu quem mantém firmes seus alicerces. Verso 3. Quantas pessoas hoje vivem com a sensação de que tudo está tremendo? Relacionamentos instáveis, economia incerta, diagnóstico inesperado, medos constantes. O salmista nos conduz a uma imagem poderosa. O mundo pode parecer instável, mas existe uma mão invisível sustentando tudo. Quando você sente que está perdendo o controle, Deus continua sustentando os alicerces que você nem consegue enxergar. Logo em seguida, Deus dirige uma advertência aos arrogantes: não sejam arrogantes. Verso 4. A arrogância sempre foi uma das grandes tentações humanas. Ela nos faz acreditar que somos autossuficientes. Ela nos leva a pensar que não precisamos de Deus. O orgulho constrói uma falsa segurança baseada em poder, riqueza, posição ou influência. Mas o Salmo declara algo que confronta essa mentalidade. Pois ninguém é exaltado pelo Oriente nem pelo Ocidente, nem mesmo pelo deserto. É Deus quem julga, humilha um e exalta outro. Versos 6 a 7. Que mensagem libertadora para quem vive se comparando aos outros. Sua promoção não depende apenas das circunstâncias humanas. Seu valor não depende da aprovação das pessoas. Sua identidade não está presa ao reconhecimento dos homens. Jesus ensinou o princípio semelhante ao declarar: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Lucas 14:11. Enquanto você caminha pelo Salmo 75, percebe que Deus continua sendo o verdadeiro juiz da história. Nenhum poder humano é absoluto, nenhuma injustiça é eterna, nenhuma lágrima passa despercebida diante dele. Então surge uma imagem solene, pois o Senhor segura uma taça em suas mãos, cheia do vinho espumante de sua ira. Ele derrama seu julgamento sobre os perversos. Verso 8. Essa linguagem representa a justiça divina. Durante muito tempo, as pessoas podiam imaginar que jamais prestarão contas a Deus. Porém, o Salmo recorda que existe responsabilidade moral diante do Criador. Ao mesmo tempo, essa verdade traz conforto aos que sofreram injustiças. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Deus conhece cada lágrima escondida. Deus conhece cada abuso silencioso. Deus conhece cada oração feita em segredo. A narrativa então muda de tom e o salmista responde com adoração. Quanto a mim, proclamarei para sempre as maravilhas do Deus de Jacó. Verso de número 9. Aqui encontramos uma importante lição para a saúde emocional. O salmista não ignora os problemas, mas escolhe não permitir que eles ocupem todo o espaço de sua mente. Ele decide voltar seus olhos para a fidelidade de Deus. Pesquisadores da espiritualidade bíblica frequentemente observam que a gratidão fortalece a fé, porque nos ajuda a lembrar das intervenções divinas do passado.
Quando recordamos o que Deus já fez, ganhamos coragem para enfrentar o presente. O salmo termina com uma promessa: pois destruirei a força dos perversos, mas aumentarei o poder dos justos. Verso 10. Que esperança maravilhosa para quem está cansado. Deus não apenas vê os justos, Ele fortalece os justos. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa esperança encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. O reino de Deus anunciado por Cristo revela que a justiça divina não é apenas punição do mal, mas também restauração da criação. A cruz demonstra que Deus leva o pecado a sério, mas também revela seu amor pelos pecadores. A ressurreição declara que o mal não terá a palavra final. O governo de Cristo já começou e caminha para a sua consumação futura. Diversos estudiosos destacam que o julgamento divino não deve ser visto apenas como ameaça, mas como esperança. Deus é justo, então o sofrimento não será eterno. Se Cristo reina, então a história não está à deriva. Se Jesus ressuscitou, então existe um futuro para além das dores presentes. O Espírito Santo age hoje renovando corações, fortalecendo os cansados e produzindo em nós a vida do reino que há de vir. Por isso Paulo escreveu: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal praticando o bem. Romanos 12, 21. E também afirmou: não andem ansiosos por coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Filipenses 4:6. Então, se você hoje está lutando contra ansiedade, medo, tristeza, frustrações ou sentimentos de injustiça, lembre-se, o Deus do Salmo 75 continua reinando. O juiz de toda a terra continua justo. O Salvador continua próximo e o Espírito Santo continua trabalhando em sua vida. Eu convido você agora a orar comigo. Senhor Deus e Pai amado, nós nos aproximamos de Ti com reverência e gratidão. Tu és o Deus que governa sobre todas as coisas. Quando nossos olhos enxergam apenas confusão, Tu continuas sustentando os alicerces da terra. Quando nos sentimos esquecidos, Tu continuas presente. Quando a injustiça parece triunfar, Tu continuas sendo o juiz perfeito. Pai, visita agora cada pessoa que acompanha esta mensagem, consola os corações aflitos, fortalece aqueles que estão cansados emocionalmente, renova a esperança dos que pensam em desistir, cura as feridas invisíveis, derrama paz sobre as mentes ansiosas, traz direção aos que estão cansados e confusos, concede sabedoria aos que precisam tomar decisões importantes. Senhor Jesus, ajuda-nos a confiar em Teu governo, mesmo quando não entendemos tudo o que acontece ao nosso redor. Ensina-nos a esperar pelo Teu tempo. Livra-nos da arrogância e desenvolve em nós um coração humilde e dependente de Ti. Espírito Santo, fortalece nossa fé, renova nossas forças e faz-nos lembrar diariamente das promessas da Tua palavra. Que possamos viver como luz neste mundo, refletindo a graça, a esperança e o amor de Jesus Cristo. Nós entregamos diante de Ti nossas preocupações, nossos medos, nossos sonhos. Confiamos que Tu és fiel para cumprir os Teus propósitos.
Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma reflexão bíblica. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe o que Deus ministrou à sua vida e envie este vídeo para alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança. Que o Senhor fortaleça sua fé e o acompanhe em cada passo da sua jornada. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua confiança e pelo privilégio de acompanharmos juntos a palavra de Deus e aprendermos cada vez mais. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Você é uma candeia. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.